Gente, mais uma gravação do podcast TagawaCast, mais um episódio fantástico, é o 17º episódio. E hoje eu recebo aqui amiga de tempo. Não é, menina? E é verdade. Nós começamos com 12, 13, não foi? 5 aninhos, porque se a gente Não somar é? as décadas, Não vai é? dar quase um século E- aí brincando, É mesmo, né? né, menina? Conheci ela no Shop Tour. Você conhece ela da TV? Assim, hoje, pra mim, ela é a maior referência do varejo Obrigada. em apresentação e também por trás das câmeras, que você vai conhecer aqui um pouquinho. Cláudia Spinelli, ela está, pelo menos em televisão de varejo, 25, 26 anos. 25 anos vai fazer esse ano, exato. 25 anos. Eu tô há 16 anos gravando com vocês, desde Shop Tour, e aí Exato. tem muita história. Aprendi muito com essa moça, porque assim, eu não gravava, não sabia gravar. A Zetec resolveu me colocar como garoto propaganda, não é? É verdade. E aí eu fui lá, a primeira vez gaguejava, não conseguia falar direito. E tal. hoje arrasa, né, gente? a gente foi Venhamos e aprendendo, né? Não, arrasa. Porque a comunicação, eu acho que nasce com a pessoa. Existem alguns obstáculos, com o tempo... Isso aconteceu muito comigo, não pensa não, eu era bem travada. E depois a gente vai entendendo um pouco desses mecanismos, né? E você vai entendendo que Que são legal. gatilhos. E a Spinelli tem uma coisa que é única dela, porque assim, ela sempre entende o seu negócio. Mas antes de contar quem é a Cláudia Spinelli, televisão, todos esses holofotes, flashes, tudo, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da Cláudia Spinelli, que mora na Serra da Cantareira. Ah, é? Conta um pouquinho da sua história. Quando você começou na TV, de onde você vem? Como é que é a sua história, Cláudia? Olha, vou tentar fazer a versão reduzida, Tá né? bom. Porque, como ele mesmo diz, eu quase não falo. Na verdade, eu comecei muito cedo fazendo teatro. Ah, você começou pelo teatro. 11 anos, 11 12 anos, tá. eu já fazia teatro. Com 14 eu já era profissional no teatro. Tinha alguém da família? De cinema, teatro, Não, televisão? Não, dizem que eu tinha um parente de circo na Itália, mas... É mesmo? Mas não Caraca. diretamente. E aí, fazendo teatro, mas entendeu, eu estudava. Certo. Comecei fazendo teatro amador e aí, naquela época, era mais fácil. A gente começou a fazer teatro profissional, temporada. Eu nunca falei, eu quero ser atriz. Olha, Cláudia. Eu nunca falei, eu quero trabalhar na TV. Tanto que eu sou formada em fonoaudiologia, eu sou Você formou fonoaudióloga em pela USP. fono, que louco, Então, eu com menina. 15 anos, eu Ah. assisti na época uma peça, aquela Ah. Filhas do Silêncio, Ah. onde eles faziam linguagem de Libras, né? E eu falei, olha, eu quero trabalhar com isso. Só que aí com 15, 16, novinha, fazia musical, aquela coisa toda, eu já fazia comercial. Era na época a gente fazia muito comercial. Certo. Comercial do iogurte, comercial daqui, bom, comercial, aquela coisa Aham. toda. E aí foi indo Mas por você esse já estava lado. numa agência de modelos aí. Na Como época é que foi? já era ator, né? Ah, era Agência ator que fazia? de atores. Não, nunca fui modelo e nem nunca tive Tá. aparência de modelo. Sempre foi... Mas seu rosto... Não, mas é interessante que o meu... Era... comparando no mercado, eu sabia o tamanho do meu pacotinho. Então, sempre Entendi, foi entendi. como atriz. Tá. Então, atriz comercial, muito. Se você perguntar, né, a gente estava conversando, foram mais de 200 comerciais. 200 eu comerciais, tenho Spi? muito material, Que muito acervo, material. menina. Muito engraçado, tá? Imagino. Daqui a pouco eu falo, você vai Aham. falar, não é possível. E entendi que a coisa foi caminhando assim. Então, mesmo quando eu já fazia faculdade, eu continuava fazendo comercial, fazendo E para os seus kit. pais isso era normal? Você... Minha mãe que criou eu e minha irmã. Ah, sua né? mãe que criou você. sua Minha irmã. mãe, ela sempre foi para mim uma referência de força, de símbolo. Foi mãe, pai... E foi muito interessante que uma vez, fazendo teatro profissional, Ah. um dos atores principais faltou e tinha uma cena-chave, o diretor me chamou e falou, não tem como mandar todo mundo embora, teatro infantil, Certo. não tem como mandar todo mundo embora. Então, eu preciso que você faça de improviso uma cena resumindo vocês dois. Eu com 14 anos de idade, Que desafio. trança, aquelas menininhas de trança. Sim, sim. Eu comecei a chorar, eu não consigo. Para você entender o que era minha mãe, ela falou, é o seguinte, se você não consegue, você vai ali e pede desculpas para ele. Porque você não tem competência para subir num palco, porque você achou que você era capaz. Ou você vai lá e faz. Você faz a sua escolha agora, Olha, porque tem arrepia pessoas te esperando. a maneira Minha que mãe você era fala, essa. cara. Nossa. Então, eu sou tudo que eu faço. Eu quero fazer direito, eu quero fazer bem feito, quero fazer... Então, eu trouxe isso, e tanto que foi, deu certo. Então, é um pouco isso. E aí, foi essa história de comercial. Mas aí entra uma coisa muito interessante. Eu sigo antroposofia, Certo. fazendo biográficos, que eles dizem que o que vai ser a nossa jornada já aparece desde criança, que às vezes a gente não percebeu. Aí entra a parte engraçada, Certo. Tagawa. Eu, de criança, com 9 anos, 10 anos, eu rodava todas as lojas do bairro. Entrava e perguntava preço de tudo. Entendeu? Que legal. Minha mãe era costureira e tricoteira, trabalhava em casa, a gente
família simples. E aí eu falava, mãe, sabe aquela loja? Sei, filha. Então, mãe, sabe quanto custa tal coisa? Não sei, filha. Então, custa tanto. Sabe aquele outro negócio, quanto custa? Quanto, filho? Custa tanto. Que loucura. E eu tinha uma mania de perguntar quanto custa tudo pra ela. Já estava em você. Uma vez eu perguntei quanto custava um elefante. Ela falou, eu não sei quanto... A minha irmã brinca não tinha um com isso Google, até né, hoje. pra pesquisar, né? Exato. Aí a minha irmã fala... Uma vez a minha irmã lembra sempre... Eu perguntei, mãe, quanto custa um paraquedas? E ela lá custando, ela falava, eu não sei quanto Menina custa um do céu, né? Eu tô trabalhando. Então eu sempre tive, acredite, eu tenho muito forte que eu rodava o bairro pra conhecer. E eu falava pra minha mãe, aquela lojinha não vai dar certo. Você Com já 10 tinha um anos de idade. entendimento que aquele negócio não teria ia dar sucesso. certo, Com 12, aí que também entra na questão de vendas, né? Talvez, assim, essa questão do dinheiro sempre foi muito importante, porque sempre faltou, né? Certo. A minha família, a gente teve muita dificuldade. Muita escassez, né? Então, para mim, eu sempre ficava buscando mecanismos de tentar ganhar grana, vamos dizer assim. Aí eu comecei a pintar gesso com 10 anos, eu deixava na rotisserie do bairro, eu punha o preço, ela me avisava, eu pintava mais. E minha mãe era aquela que ela falava assim, estou te dando R$30 para comprar a peça, e isso você anota que é teu custo, depois você tem que me devolver o custo. E sua mãe já estava divisão de planejamento financeiro. Ela já fazia para mostrar para mim que não era... Porque eu falava, eu ganhei tanto. Ela falava, você não ganhou tanto, teve isso, teve o seu isso. ganho desconta o custo, aqui está o resultado, aqui está a rentabilidade, né? E essa visão que você falou um pouco do negócio, com 12 anos... A gente tinha um amigo de família, que na época era o antigo Bazar Janético, por minha mãe ser costureira, ela comprava lã, linha, as coisas lá. E eu cheguei para o dono, que era um amigo de família, e falei, deixa eu trabalhar aqui no final do ano. Eu já sou um catatal, eu era mais catatal. E ele falou, claro, era uma loja de lã, linhas. Ele falou, só que você tem que dizer que você é minha filha, por questão. Eu falei, tá bom. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou ver. Aí eu olhei, rodei. Eu falei, você tem brinquedos, é época de Natal. Ele falou assim, eu falei, por que você não põe uma mesa lá fora demonstrando? Porque essa é uma época boa para você vender. Ele turco, né? Do céu. 12 anos. Ele falou assim, boa ideia. Aí eu demonstrei, eu falei, ó, empilhe aqui, que é o que eu faço até hoje. Ele falou, olha, empilhe os brinquedos. E era uma maneira de você ocupar seu tempo? Qual que é? Por que te motivava você andar assim e buscar? Porque sua mãe costurando. Eu sempre fui pilhada, minha cabeça sempre foi pilhada, não para. Tá. Eu sempre fui muito boa aluna. Muito boa aluna. Poxa. Chegava em casa, eu era uma pessoa que não precisava anotar, já sabia, fazia lição. Às vezes sobrava ajudava. tempo. E sobrava tempo. E eu falava, deixa eu ir. E você não tinha medo de andar assim? Não, antigamente não, era né? mais Eu nasci verdade, em né? Perdizes, ali era Perdizes. Sim, um bairro tranquilo, né? Então era bem conhecido. E aí, a segunda etapa desse emprego, né? Vamos dizer assim. Aí eu falei, você tem camiseta Hering e tal? Ele falou, tem. Eu falei, ninguém sabe. Todo mundo acha que ele só vende lã em linha. Eu falei, vamos pegar todas essas camisetas Hering, jogar pro fundo, pega a lã em linha, joga lá pra trás. Eu falei, quem sabe que você tem lã em linha, vem. Você já pegou o produto de valor agregado, posicionou lá na frente. Eu falei, claro, vamos mostrar. mostrar. Todo mundo já sabe. Agora só mostrar que você tem um mix de produto. E ele brincava, ele falava, turco, ele falava assim, gente, não é possível, você devia ter sido minha filha, né? Olha, menina. E era essa visão que eu digo que é um pouco que pontua meu trabalho no varejo, entendeu? E você percebeu isso com o tempo ou você já sacou que tinha uma história aqui de conexão com venda? Depois que eu já trabalho. Depois que sacou, tá. Porque quando eu fui trabalhar, na verdade, que eu fui chamada pro Shop Tour, eu falei, ai, mas eu não me vejo em vendas. E não pensa que eu mandava bem, não. Mas mesmo você sendo atriz, você ter feito não, inúmeros comerciais... Não, porque eu vinha de reportagem. Então depois dos comerciais você foi para reportagem. Isso, aí o que eu fazia? Eu fiz o perfil do Otávio Mesquita. Você fez o perfil. Na época, eu fiz... agora me fugiu o nome da rua. Que era um programa na época na GNT. Então era de entrevista, então era outro timing. Certo. Era mais lento. Sim, você tinha tempo. Então, né? aí quando eu fui fazer vendas, o Galeb falava assim pra mim, Cláudia, bebe e vai gravar. E eu fazia assim, essa blusinha custa tanto. E aí eu vi o desespero de todo mundo. E aí depois é que eu fui, não é que tinha dado o clique. E eu também achei que venda seria uma época da minha vida. Não, porque então eu já trabalho em reportagem, eu tinha feito 2 campanhas políticas, né? Não vamos negar. E muito vídeo institucional de empresa, sabe? Aqueles vídeos longos. Num caminho ali, né? Então eu falei, não, vou ficar vendas um tempo para entender. E, na verdade, eu me encontrei. Adoro fazer matéria, reportagem, curto muito. Mas eu vejo que meu filtro de trabalho é vendas. Que legal. Entendeu? Você sabe que tem muitos corretores que assistem a gente. Muitos executivos e empreendedores, empresários. Muitos profissionais de vendas. Então, assim,
o pessoal entender que, de repente, assim, muitas vezes você não é vendedor por acaso. Pode ser que tenha uma história, pode ser que tenha de onde partiu esse movimento, né? É isso aí. Porque você conseguiu unir duas pontas interessantes. Uma, que você, pela formação como atriz, inúmeros comerciais, entrevistadora, você construiu um formato que você aproveitou bastante na ida para o varejo. E, de repente, se você não tivesse esse histórico, né, de conexão com vendas, Exatamente. você conseguiu unir duas questões muito importantes nesse movimento. Olha que loucura. E eu falo que esse clique, essa conexão, não se dá de uma forma racional. Você fala, vou fazer isso aqui, dali a pouco você vê que aquilo te puxa, né? E é muito interessante, veja se você entende um pouco, como não tinha, era eu, minha mãe e minha irmã, eu tinha um hábito de recortar... mais nova ou mais velha? Minha irmã, 2 anos mais velha, é psicanalista, ela mora... Psicanalista, olha só. Outro lado, ela mora em Paraty. Ela mora em Paraty? É. Caraca. E eu recortava revistas, punha laço e dava para minha mãe. Então, eu dava um liquidificador que eu recortei da revista. Aí, eu recortava um homem bonito e falava, ó, tô te dando um marido. Nossa, claro. E depois, muito tempo depois, que eu comecei a sacar... E isso é uma das coisas que eu dava em treinamento de vendas. Não tenho tido mais tempo, mas que eu dava. E quando tinha equipe de vendas, eu sempre perguntava, o que você vende, né? O que você vende? E o cara assim, eu vendo ar-condicionado. Né? Eu falava, você, o que você vende? Eu vendo apartamento. E eu deixando, todo mundo levantava a mão e tal. Eu falei, bom, se vocês estão aqui, é que tem algo em comum que vocês vendem que vocês não sabem. Na verdade, a gente vende sonho. Enquanto você acreditar que você vende um objeto, você não é vendedor. Então, eu sempre... que o objeto ele é inanimado, né? Concorda? O objeto, ele é um objeto, é um copo. Exato, mas na verdade eu falo que quando a gente apresenta um produto, colado você tem que trazer uma projeção de imagem. Verdade. Então, eu falei muito do ar-condicionado, o cara até agradeceu muito. Eu falei, se você acha que você vende um ar-condicionado, eu falei, você não vai vender, porque não é um produto barato. Se você entender que você vende um ar-condicionado, onde o homem chega em casa, ele não está suando, ele não gruda no sofá. A mulher não manda ele dormir no sofá. Ele não ronca. A criança pode abraçar o pai, porque ele não está com calor mais. E até tem uma questão familiar, uma tranquilidade que faz muita diferença no casamento. No aspecto físico, no emocional, no equilíbrio. Então, isso não é só um ar-condicionado. O produto é só um meio, né? Entendeu? Eu falei, o casal vai lá e pode até dormir abraçadinho. Verdade. Eu falei, você Não, entende que no verão você pode dormir abraçadinho, em vez do cara suando, roncando, a mulher cutucando e mandando ele pra sala, que ela quer matar ele, aí ele tá irritado, ele vai trabalhar irritado. Eu falei, você tem uma corrente enorme. E aí a gente entra no teu expertise, que é o mercado imobiliário, não é? Verdade. A gente vende uma história. Primeiro, imóvel, você compra pela pesquisa que a gente faz, tudo não sei o quê. 1 na vida, 2 no máximo. 1 na vida, 2 no máximo. Quer dizer que é a decisão mais importante que a pessoa está tomando da vida, porque é o lar, né? Então, uma coisa é um apartamento... você fala assim, olha, o apartamento está aqui, você vai entrar aqui, a cozinha, aqui a sala, aqui é o banheiro, Isso. não sei o quê. Isso é uma venda. Agora você vai falar assim, olha, aqui você vai ter um local, que é um espaço gourmet, para receber os seus amigos. Aqui você vai poder receber sua família. Aqui você vai assistir... Projeção de imagem. Os filmes aqui nos Netflix, não sei o quê. Olha só, comendo pipoca com seus filhos aqui. Mudou. Mas é perfeito isso. Que nem eu digo, se você chegar na TV e falar assim, olha, eu trago um apartamento de 2 dormitórios no bairro tal, perto da rua tal, a pessoa não consegue formatar. É isso aí. Se você fala, olha, eu trago uma condição para você sair do aluguel. Aí você teve uma linguagem prática. Sim. Agora, imagina, você morar num apartamento, você tem a suíte do casal, você tem churrasqueira na varanda, você faz churrasquinho, recebe os amigos. Enquanto você está ali com os amigos, teus filhos estão brincando na piscina. Você tem próximo, você tem aqui o shopping, tem isso. Aquilo vai crescendo. Sim. E aí que a gente vai e abraça na venda. E venda é isso, não é? Sim, venda é puramente isso. Mas, Mina, antes de a gente entrar nesse... Que loucura você viu. Como é que você chegou no Shop Tour? Foi muito interessante. Porque em 96... Gente, sorry. Cara, na hora de começar a falar nas décadas... Eu vou puxar só pra gente organizar aqui todo o seu storytelling, porque, assim, tem tanta coisa boa pro pessoal conhecer, mas
como as coisas acontecem na vida. Que eu acho que esse é o grande movimento para a gente poder compartilhar com as pessoas, né? Como é que surgem as oportunidades, né? Porque, assim, você deve saber, eu fiz o telecurso, passa até hoje, né? Você fez o telecurso? Tá, tô eu lá na Globo. Nossa, telecurso, né? Telecurso português, Sim. e depois o de física. Passar 6 horas da manhã, não é? É, 5, 6 horas, que se você for olhar, tá lá ainda, em 95, 96, 97. Tá. Em 96, paralelo, eu estava fazendo o telecurso e eu comecei a fazer testes para fazer campanha política. Na época era para o Celso Pitta em São Paulo, prefeitura. E ao mesmo tempo, porque como eu tinha agente, ia lançando testes, você vai. Eles me chamaram para um teste no Shop Tour, que era para gravar no mercado. Mas eu fui gravar com a mesma... Sem nenhum momento imaginar que eu faria vendas. Legal. Aí a campanha política falou, olha, você tem um segundo teste que eles gostaram. Shop Tour, você tem um segundo teste. Os dois, assim, ao mesmo tempo. Aí, quando eu peguei a campanha política, eles me ligaram e falaram, olha, o Galeb gostou, você vai começar. Eu falei, não dá, porque eu peguei a campanha política. E aí, encerrou o assunto. Nossa, ali. Então você não foi na primeira chamada? Não fui. Aí eu fiz campanha política em 96, 98 eu também fiz campanha política. Nossa, passou bastante tempo aí. Nesse meio tempo eu cheguei a cobrir férias da Ceribelli no Video Show. Certo. Foi aí que eu também continuei fazendo perfil, eu também fazia telecurso. Você entende que é uma época que eu vivia muito de freela, sabe? Sazonalidade, assim, faz os trabalhos por períodos. Aí em 98 eu fui chamada para fazer campanha política em Campo Grande. Quando eu voltei, eu falei, eu não quero mais campanha. Fiz, é uma experiência, ok, mas... Muito cansativo, né? É muita coisa, assim. E aí eu falei, não quero mais. Mas eu cheguei do segundo turno, uma pessoa me ligou e falou, olha, o Shop Tour está precisando. Eu liguei para minha agente, eu falei, verifica. Aí marcou uma reunião com o Galeb. Ele falou, tá bom, você começa segunda-feira. Eu falei assim, oi... Ainda fui assisti-lo gravar, que ele é sempre um gênio no que ele fazia. Deixa eu só abrir aspas. Você que é mais jovem, porque a gente tem também muitos verdade, seguidores jovens. O Shop Tour foi o maior canal de varejo, o maior case que existiu na TV de varejo. Era um canal fantástico, né? E vale acrescentar que é o seguinte, hoje você dá Google, você tem internet, você tem redes sociais. Verdade. Antigamente você só tinha a TV, o rádio, o jornal, o folheto. Você queria achar uma promoção onde era? Né? E foi um período que a inflação era muito alta. Então, chegava a 80% no mês de inflação. Então, quando o Shop Tour entrou no mercado, era trazendo muita oportunidade, que fazia fila na porta. Então, o Shop Tour se tornou uma referência de bom negócio. O programa de vendas, o objetivo, é uma referência. Esse foi o Shop Tour. Hoje você dá o Google e começa lá a ver onde tem preço legal. Mas na época você tinha poucos canais para acessar essa informação, né? Exatamente. E aí você começou numa segunda já? Aí eu comecei, e é terrível, né? Vou deixar bem claro, eu era terrível. Eu levei a coisa da reportagem para falar e com o tempo eu fui Deixa eu falar uma coisa assim, tem muitos corretores e muita gente que são profissionais de vendas que tem vergonha de gravar. É verdade. Claro que a gente hoje está no mundo digital e a gente sabe a importância das redes sociais, a importância de tudo isso. E assim, a autoridade de quem fala sempre será importante. É diferente de um comercial padrão, concorda? Perfeito, concordo. Porque a hora que você traz a sua verdade, traz a sua imagem para poder conectar, faz uma grande diferença. Até eu falo para os corretores, profissionais de vendas, com todas as palestras que eu faço, tal. Gente, eu tenho vergonha. Primeiro, então, põe sua voz. Vira a câmera para o produto e põe sua voz. Para depois você começar a filmar você, para depois você começar a se acostumar. E não é 10 mil horas de voo? Precisa de hora de voo. Mas você está falando perfeito, Tagawa, porque as pessoas ficam assim, me diz um curso. Hoje você tem um celular na mão. Ainda bem, muitos parâmetros foram quebrados, aquela rigidez. Tanto que eu critico muito hoje quem ainda busca uma locução. Sim, fazer o personagem, hoje, né? Exato. Hoje, quanto mais espontâneo, achar a identidade, a sua identidade, levar... Não queira imitar ninguém, não queira falar, eu quero ser igual... Não queira ser igual a ninguém. Seja você. A tua verdade vai criar uma conexão com o teu público, né? E uma característica sua, né? Você sempre foi muito autêntica em todas as produções. Independente se você estava anunciando carro... Sim. Apartamento ou qualquer... O meu lado é espontâneo. Tanto que você sabe que eu não leio, né? Eu memorizo. Né? E, de alguma maneira, a SPI já estava preparada para o digital. Por quê? Porque ela já trazia a verdade dela. A espontaneidade do que ela acredita e a história de vida de gostar de vendas. Então, a hora que você une todas essas pontas, faz com que você consiga transmitir para quem está assistindo o que eu falo de essência. Exatamente, exatamente. É muito interessante porque
não é porque a gente se conhece há 16 Claro. anos, mas há 16 anos eu te conheço. Há 16 anos você é como você é, a tua essência. A gente muda, melhora, Sim. mas é a tua essência, desde o primeiro dia a essência. Se você pegar meus materiais, mesmo que ainda está lá passando num telecurso de 30 anos atrás, né, e literalmente, ai, mas menininho, mas é quem está lá. A gente É tem você que mesmo, achar né? isso. E a gente, apesar de viver hoje num mundo de rede social, onde parece que o perfeito é o melhor, eu acredito que a gente vai quebrar muito isso. Eu acho que a gente está vivendo ainda uma bolha dessa perfeição, que não é isso. O que a gente cada vez mais quer é a verdade. Na rede social, em vendas, o mais próximo de verdade. Então, quando alguém fala para mim, o que você me aconselha? Eu falo, comece a conversar com você no espelho. Muito legal. Presta atenção, pessoal. Se presta você atenção. não conseguir se olhar nos olhos falando no espelho, ninguém vai te respeitar. Que dica, Espi. Que dica. Mais do que o celular. Você vai se olhar no espelho e falar, e aí? Como é que vai ser seu dia hoje, beleza? Fácil não, né? Vamos lá, vamos organizar a mente. A gente vai, se você não consegue se olhar no espelho, então você não se respeita. Então, se você não se respeita, você não vai conseguir ter. Hoje eu tenho minhas práticas. Sim. Eu falo muito sobre corpo, mente e alma. E hoje a mensagem que eu coloquei no meu Instagram foi assim, nem todo dia a gente acorda bem, concorda? Mas eu tenho uma técnica que eu vou compartilhar com vocês. É isso aqui. Muda a estação, muda a energia, entende? Porque dá um beliscão. Por que acontece? Muitas vezes você está numa vibe, numa energia, e quando a energia ela tá desencontrada e errada, quanto mais se alimenta, mais ela vai te afundando, né? Aí eu falei, gente, não acordou bem? Estala o dedo. Muda a frequência. Porque assim, o dia tem que valer muito a pena. Você sabe que na cultura chinesa, quando você acorda, você nasce. Sim. Quando você dorme, falou tudo. Você morre. Então, o dia é uma vida. O dia é uma vida. Então as pessoas falam, estou me planejando para não sei quando, não sei o que. Gente, só é possível você chegar no final de uma maratona dando o primeiro passo. Então, cara, dá o teu primeiro passo e viva o seu dia. Porque as pessoas ficam... E eu fiquei muito também, muito no passado e muito no futuro, né? A hora que eu entendi, falei, claro que a gente precisa pensar no futuro e que o passado é a nossa história. Mas a gente pode estar tão enraizado assim. Então, acho que a partir do momento que você está presente por inteiro, nós estamos aqui por inteiro. Sim, exato. Celulares de lado, desconectamos o nosso presente, mundo. presente. É o presente. E aí o que acontece? A troca verdadeira. A conexão. A conexão. É muito interessante isso, porque independente, né, de fé, de qualquer coisa, eu faço um exercício que, para mim, é muito importante a partir do momento que eu saio de casa, apesar que eu já acordo pilhada, e meu namorado até brinca e fala, como é que você consegue ser tão feliz? Eu falo, porque mentalmente eu tenho uma lista. Então você pode falar, pô, eu não acordei legal, tô meio mal do estômago. Tá, não tá legal do estômago, mas você tem um trabalho? Pô, que legal. Legal, né? Você valida, né? Você valida, eu acordei. Pô, tô em casa, bacana. Nossa, eu vou ligar para minha esposa, vou ligar para minha mãe, que legal, tem alguém que... Quando você começa, porque eu acredito em substituição de campos vibracionais, né? De pensamentos. Perfeito. Então, dali a pouco você vai falar, para isso eu vou tomar um remédio, mas quer saber? Eu tô ótima, vou tomar um banho, vou botar uma música. E aí você vai mudando essa catraca. Porque existe um mundo que cobra uma catraca meio mecanizada. O que você disse, eu concordo. Eu sempre digo que eu tenho que encerrar o dia... E penso assim, se hoje foi o último dia, valeu a pena? Perfeito. Ótima reflexão. Valeu, né? Então, às vezes eu brinco, eu tenho uma mania de abraçar e falar, eu te amo, eu já te falei que eu te adoro. Nossa, eu te admiro. E eu falo porque eu quero. Hoje eu dei um recado para uma amiga muito querida, eu falei para ela, olha, eu vi uma foto sua, você estava parecendo irmã da sua filha. E não vale dizer que eu sou amiga, eu estou falando isso do fundo do coração, para dizer como você está linda. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Não por uma obrigação. A gente tem que expressar um pouco mais o que está no coração. Verdade. O que a gente sente, né? Viver o hoje. O hoje, é claro que você tem planos para amanhã e para daqui a uma semana. Mas não é fazer o hoje um vácuo. Porque o hoje, ele foi um projeto de ontem, de antes de ontem. Você aqui hoje é um projeto de 1 ano, 2 anos, 3... Não é verdade? Perfeito. Então, a gente tem que respeitar esse presente, porque ele é fruto de um sonho, de um pensamento, de um planejamento. E aí eu vou entrar um pouco em vendas. Pode entrar, lógico. Tem uma coisa muito interessante. Eu não estou mais dando treinamento, mas com frequência eu tinha pessoas muito estimuladas em vendas, porque estavam indo bem, e dali a pouco desanimado. E eu falava, se você olhar aquele dia que você não vendeu como sendo um espelho da sua carreira, você está errado.
E a gente tem como hábito olhar para as coisas ruins. E Mas as boas, a gente esquece. É isso assim, que eu né? falo. Esquece. Pô, ontem você teve, sabe, um dia fantástico, aí aconteceu um problema hoje, aquilo de ontem já não valeu mais, né? Ah, tô há 2 semanas, não fechei um imóvel. Uhum. Pô, tô prospectando, tá complicado. Mas aí, vamos pensar um pouquinho nos últimos 3 meses? Vamos pensar vamos pensar nos últimos 6 meses. Existe uma planilha mental que tem que estimular o vendedor. Porque senão, com muita frequência, eu vejo as pessoas desistindo de vendas. Eu brinco que é igual aquela maquininha de cassino, que a pessoa sai, o outro que joga a maquininha, vem e pega aí tudo. pega todas as moedas, Exatamente. né? Então, eu sempre falo, não desista. Ou você vai procurar um emprego, porque o que é bacana em vendas? Pô, vendi, legal, vendi. Sim, aquela euforia, né, cara? E dali a pouco Aquela tem que energia. saber lidar com o Sim. down também. Senão você procura um outro business, Verdade. Até porque a gente não consegue ficar 100% eufórico Pelo todos os amor dias, de né? Deus, a gente Não é? surta, né? Surta, né? E aí, menina, beleza. Aí chega um shop tour, você começa numa segunda-feira. Isso. E aí, gravou primeiro. O que você gravou primeiro? Qual que foi? Você lembra? Vergonhoso, lembro. É? Foi uma lojinha de roupa infantil. É. Aliás, o Maurão trabalha comigo até hoje, né? Na equipe, ele estava lá. E era uma época que você fazia assim, ó. Macacãozinho Maurão, de conheço criança. ele, né? Exatamente. Boa, de... Macacãozinho 5,99, mijãozinho 3,99. Era assim, uma mesa inteira. Era 1 minuto, na época era 1 minuto e 45. Eu assim, olha, o mijãozinho, você tem... Eu só via a cara do cliente. Eu só via a cara... Aí os meus falaram, não deu tempo. Eu falei, não deu tempo. Aí eu falei, tem algo errado. Mas você era acelerada já nesse período? Mas você... Não, mas não na TV. Porque como vinha de uma coisa de reportagem... Você era mais cadenciada, né? Você tinha um ritmo, você né? para e dá o espaço pro Sim. outro. E agora eu vou no Dá serviço. tempo de você pensar sobre a próxima pergunta. Exato. Você consegue, E o vendas né? é um tiro só, né? Não tem esse momento. Então foi muito engraçado. E aí depois, com o tempo, até que o Galeb falou, seja você. Sabe, solta. Ele brincava comigo, enche a cara e vai. Eu falei, machinha, só enche a cara e vai. Ele falou metaforicamente, Sim. ele falava assim, vai. E aí, com o tempo que eu fui, aí deixando a personalidade vir, que eu falo, não, agora vai ali, olha ali, não, agora vem pra cá. Então, que aí eu deixei vir à tona. E esse bichinho da venda pra TV pegou de cara ou levou um tempo pra você sentir isso? Não, eu adorei. Logo você no adorou primeiro já de dia, cara. porque eu já gostava, né? Eu já adorava tudo que é de vendas. Já consumi. Eu sou consumidora. As pessoas ser consumidora não em compras tanto, mas em tudo. Eu sou fascinada por carro. Eu vejo todos os programas de carro. Eu gosto de saber de motor de carro. Eu sou aquela que vai na feira de carro. Eu adoro tudo. Todo mundo fala, nossa, mas como você gosta de saber das coisas? E eu quero saber. Então, quando eu comecei em vendas, que em cada lugar eu entrava, eu queria saber tudo daquilo, né? Você é uma desbravadora nata, né? Assim, né? Então, você desbrava aquela informação, exatamente. né? Então eu falava, mas por quê? Mas quem que vende? E aí, às vezes, fica parecendo que eu estou entrevistando. No começo, eles falavam, você está entrevistando o cliente. Eu falava, mas é antes da gravação. Sim. Para eu saber o que eu vou levar, Não, uma né? coisa que... Por isso que eu abri falando pra você que, assim, de todos os apresentadores que eu conheci, eu gravei com vários, mas você tem uma particularidade importante que você quer saber profundamente o que é a empresa, o produto, as pessoas. Então, eu acho que você vai construindo isso dentro da sua cabeça. Você tem um mapa mental, Isso, né, isso. que você organiza, que faz com que você tenha uma pegada diferente. Porque aí você vai entender o que eu quero dizer. E, naturalmente, eu como diretora artística do varejo, e eu tenho uma equipe fantástica. Sim, e que você você deve sabe compartilhar disso. esse movimento, né? Eu falo para eles, não é um anúncio. Não é um papel que está custando X. Então, lembra, eu vou gravar um imóvel. Qual foi a ideia desse imóvel? A gente percebeu que esse bairro está crescendo, está mudando. Mas por que esse terreno? Porque aqui está perto disso, está isso, está aquilo. Qual é a tua ideia? A gente quer pegar o público que já nasceu e cresceu no bairro, naturalmente quer estar próximo dos pais, mas quer um imóvel com muito lazer, espaço maior. E o que você sente? A gente está pegando o nicho da... Ali, eu entendi o que eles querem. E a partir disso... Tudo bem, eu tenho muito boa memória, Sim, né? nós temos uma capacidade, né, de absorção, mas eu né? falo que eu desenho mentalmente para poder fazer. Porque senão eu só estou cuspindo. Você quer um storytelling certinho do que aí exatamente. você consegue construir aquela jornada e você pode criar você tem começo, meio e fim, né? várias eu falo que várias formas de começar. Por processo emocional, por um processo promocional, por impacto, não existe só uma linguagem. Mas eu digo sempre, eu recebo muito material, né, das pessoas. Sim. E às vezes eu tento falar. Eu falo, você é muito jovem para estar fazendo essa linguagem. Aí você vê que ele está imitando alguém lá de trás. Né? Ou está apenas cuspindo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Eu falo, se você não entender para quem que serve esse sofá,
Olha, esse sofá é perfeito para você que tem pouco espaço, ele não ocupa muito profundidade. Tem uma Então, lógica apartamento para novo, isso, mas né? ele tem o conforto. Aham. E olha aqui o encosto de braço. Aham. Então, você tem que entender o que você está fazendo. Na verdade, em tudo, né? Sim. Legal. Quero dicas. Poxa, não sei quantas redes de lojas ou comerciantes, empresários, empreendedores você conheceu nessa jornada toda. Muitos deram muito certo Sim. e muitos deram muito errado. Você entendeu o porquê, depois dessa sua vivência toda desse movimento de varejo? O que você pode compartilhar assim? Porque assim, tem muita gente que quer começar algum negócio. Tem muita gente que quer ser um grande vendedor. Porque também teve, né? A gente tem Sim. histórias, vamos falar de Silva Design, né? Sim. Que partiu como uma vendedora e chegou numa Sim, história... eu cheguei a gravar com ela quando Não ela era é? vendedora na Jacaúna. Isso. Então, como é que você vê nesse processo todo que aconteceu durante esses anos, né? 25 anos de varejo? Por que uns dão muito certo e outros não dão certo? Bom, vou começar primeiro falando da visão do comerciante. Certo. Vocês, no mercado imobiliário, eu vou falar vocês porque eu sim. te conheço através do mercado imobiliário, fazem um estudo danado, né? Faz um estudo. Verdade. Passa ônibus, não passa ônibus, passa metrô, quem que passa na frente, aquela coisa toda. E muitas vezes, na minha jornada, Certo. eu vi aquela pessoa que falou, aquele ponto tá barato ali, vou montar um negocinho. E não parou para ver quem que passa na frente. Certo. Se passa alguém na frente. Se tem espaço para parar o carro. Porque é o seguinte, se tiver 2 vagas só, a pessoa não tiver vaga e ele tiver que ir reto na avenida, ele já perdeu o cliente. Olha quantas dicas boas, hein? Se você está verdade. querendo empreender, montar um comércio, olha só. Um dia, porque às vezes fala, você não quer dar uma olhada lá e Sim. opinar para mim? E era lá, em plena Moca, uma pessoa pediu uma consultoria, um super espaço Certo. bacana. Ah, aqui estou pensando em fazer tal coisa. Eu falei, olha, vamos ficar aqui 10 minutinhos? Desculpa, bati aqui. Vamos ficar aqui 10 minutinhos? Vamos. Quem que está passando aqui? Muitas senhoras do bairro. Muitos homens do bairro. Às vezes, pessoas mais apressadas, jovem. Tem saída de escola. Tal. Eu falei, então você precisa entender quem passa aqui. Perfeito. De carro, nenhum dos lados pode parar. Você já perdeu o público, Então, boa parte desse público, né? Então, você precisa ver se tem próximo um estacionamento. Então, quem sai da escola, se você estiver aqui na ponta, que era um galpão, um lanche rápido, um pastel com caldo de cana. Mas essa senhora que quer passar, às vezes ela também quer uma lingerie, uma blusinha baratinha, dentro de um valor bacana. Esse homem que vai passar, se não tiver lotérica aqui perto, você pode pensar num ponto lotérica, um caixa eletrônico. Eu falei, então você pode pensar num mix de produtos, como num galpão, um mini shopping. Mas você pegar 180 metros quadrados para um business só, você vai estar... Você poderia fazer isso com 18 metros quadrados, não 180 metros quadrados. Aí, moral da história, eu virei para ele e falei, por que você não divide isso em box e você não aluga? Nossa, Espi. Eu falei, porque, na verdade, olha o teu público Sim. eclético que você tem com pessoas a pé. Você vai atender todos que estão passando. O cara põe pastel, o cara pode vender a banana. Outro põe a blusinha, outro põe uma lingerie, ele põe não sei o quê. Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Fantástico. Então, se não estudar, não que a adianta. maioria abrem negócios sem fazer um mínimo de pesquisa. E a ideia, que aí entra no sonho, ele acaba, às vezes, sendo um tiro no pé. Sim, deixa a gente cego, né? Muitas vezes. Eu também entrei em diversos negócios que, no fim, não deram certo, pelo simples fato de que eu não conhecia profundamente determinado bis ou determinado produto. Exatamente. Entrava pela empolgação, pelo sonho, ou a banda, e o que acontecia? Não dava certo. E agora você vai entender que a gente, isso no meu... Eu, às vezes, falo assim... Não dou 3 meses, não dou 6 meses. E eu já vi lojas lá em cima. Sim. E eu falava assim, gente, vamos ficar de olho porque vai acontecer alguma coisa. Porque entra o outro lado de puro financeiro. Certo. Não é porque tem 200 mil na conta que ele tem 200 mil. Esse é um grande engano. Sim. Porque dali a pouco eu vi o lojista, em 2 semanas trocava de carro. Sim. Aí dali a 3 semanas ele pegava mais um ponto. Só que quando ele pega mais um ponto, ele não significa que ele vai vender o dobro. E ele pega um terceiro, não significa que ele vai vender o triplo. Porque muitas vezes ele está pegando o mesmo público-alvo e dividindo. Não, tem a teoria que tem 2 lojas, tem uma. Que tem 3, tem 2. É exatamente esse o processo, não é? Mas, na verdade, o custo é de 3. Então. Então, não obrigatoriamente o faturamento segue essa linha. E muitas vezes tem um fluxo que entra, vê o dinheiro, eu falo, calma, não se entusiasma, entendeu? E você sabe que tem um problema muito sério, porque as pessoas começam a ganhar um dinheiro, o dinheiro, boa parte dele é para pagar o fornecedor, Exato. concorda?
Exato. E aí ele acha que aquele dinheiro já pertence a ele. Uhum. E aí ele muda de carro, compra uma casa nova e não sei o quê, e esquece que ele precisa de fluxo de caixa, honrar os compromissos, né? Porque uma coisa, você compra, vou falar de imóveis planejados. Exato, perfeito. Você compra De uma fábrica. de uma fábrica, você compra parcelado, entende? Uhum. A fábrica tem um período para entrega. E você tem um fluxo de caixa gerenciado por ti. E você está comprando da fábrica. Só que se esse dinheiro você não gerir ele corretamente, o que vai acontecer? Você não tem dinheiro para pagar a fábrica não vai entregar o móvel para o cliente. E aí? Mas a gente viveu É? isso lá atrás. Sim. E antigamente os computadores, eles eram vendidos em loja, lembra? Você Lembro. entrava numa loja só de computador. Então, Eu lembro uma que tinha um X5, não sei, você lembra uma loja que era muito Era louca essa de mesmo. Era essa, mesmo É, X5, né? que na verdade veio de outra marca, Aham, e assim. tá. Mas eu digo que as pessoas entravam e vendiam 200 computadores num dia. 300. Que tinha loucura, internet, né? turminha. É. Não tinha internet, É. não tinha Qualquer oferta que marketplace, aparecia... não tinha. aham. Então, quando o cara via 300, Aham. vamos lá, 300 mil, porque era meio e pouco um computador, ele achava que ele tinha 300 mil na conta. Verdade. E não tinha. E não tinha, com Então, certeza, né? então, muito eu vi isso. Assim como eu já via... de criança eu via Tá. isso, né? Eu brincava e falava, ai mãe, aquela loja tem tanta coisa fofa, mas ela é tão fechada, ela tinha que tirar aquele Aham. vidro. Porque é algo que você precisa estudar. O quanto você está aberto para receber o teu público. Então, às vezes, quer Fantástico. fazer uma coisa descolada e vamos lembrar que é uma pirâmide o Sim. consumo. Você precisa resolver com qual público você quer falar. Muito legal, Spin. Muito Tem legal. que resolver qual público você quer falar. Olha que dica boa para você que quer empreender, quer montar um negócio. Olha só as premissas básicas. Primeiro, conhecer muito bem do negócio. Claro. Segundo, pesquisar o local que você vai montar a loja. Sentar o seu bumbumzinho na cadeira lá e não é perder tempo, é entender qual é o público que você vai atender para você conseguir minimizar a chance do teu negócio dar errado. Não é? Porque, vamos lá, você está perto de um ponto de ônibus. Show! Mas é o ônibus que está vindo de quando a pessoa vem do trabalho ou quando a pessoa está indo para o trabalho. São dois momentos de consumo muito diferentes. importantes. E são diferentes. De manhã, ela está num clima. À À noite já está em você outra. achar né? que você vai vender a blusa para a pessoa que está voltando para casa cansado, Imagina. não adianta. Verdade. Funciona muito bairros. Existe o bairrismo. E por Uhum. que dá certo? Porque a pessoa está naquele bairro, ela gosta da ideia de não precisar sair do Aham. bairro. Sim. Mas não adianta alguém esperto falar, não, eu vou montar uma loja naquele bairro. Porque se você não é do bairro, você tem uma rejeição. Uma certa Sim. rejeição. Então, Olha não só adianta a que pessoa falar, não, eu vou Aham. fazer aqui uma loja bacana. Então, se não estudar o perfil do bairro do consumo público-alvo, é uma lição de casa com tudo, que nem uma receita. Ah, vou pôr um pouco mais de leite. Não vai dar certo, bebê. Aquela proporção da farinha, aquilo tem que ser estudado. Sem medo, porque às vezes a pessoa tem medo do estudo e ela prefere não fazer o estudo. Sim. E arriscar. E muitas vezes ela tá tão empolgada com aquele sonho que Isso. ela ignora sinais, né? Exatamente. Ela abre, não, mas eu não preciso me preocupar com isso, né? Muitos erros. Eu né? até vou citar Aham. uma situação. Eu conheço uns jovens Certo. muito fofos, que eles sempre receberam os amigos em casa. E eles sempre venderam a cerveja também. Eles traziam, eles falaram, vou montar um barzinho. E aí eu falei, né, pro namorado, falei, não vai dar certo. E a minha mãe brincava comigo depois que ela falava, quando a Cláudia fala, não vai dar Ixi, certo. ouve. Eu falava, não vai dar certo. Ouve. Não vai dar certo. Eu falei, mas não, a galerinha. Eu falei, presta atenção, a galerinha gostava de colar na casa deles e pegar uma cerveja. Na hora que eles abrem um barzinho, o custo funcionário, o cozinheiro, o aluguel, o IPTU, e bababá, o custo é outro. Só que a galerinha só quer colar para tomar uma cerveja. É isso. E, na verdade, essa galerinha não vai colar lá para comer a porçãozinha, ou isso, aquilo. E esse público é pequeno, né? Ele precisa de muito mais fluxo para conseguir manter o negócio. E foram né? parar num lugar mais familiar. Então, eu falei, não, o que daria certo aqui? Uma sorveteria, o que daria certo aqui? Um lugar de café da manhã. Sim. Então, e não adianta, vou falar outra coisa. Se você abrir um business achando que seus amigos vão sustentar seu business... Esquece. Não. Esquece. Amigo ajuda, ele Claro, compra, ele incentiva, mas está errado, porque você começa Sim. no microcosmo e você vai ampliando isso. Perfeito. Você não sobrevive, senão você vai vender em casa. É. O amigo passa, ou É pega isso. comida, ou seja, É, que for, é, entendeu? Então, não tenha medo de estudar o mercado. Porque uma coisa... Eu digo isso porque meu padrasto, ele sempre trabalhou com... Minha mãe casou depois, Certo. né? Eu já tinha 20 e poucos anos. E ele trabalhava com comida, uma pessoa fofa, fazia comida muito fofo. Ah, nós vamos abrir, então, um barzinho lá. Aí eu falava, vocês estão errados.
Porque o público que vem aqui vai andar de barco. Quem vai andar de barco, você faz sanduíche. Faça um cardápio que não molha, porque a pessoa muitas vezes vai sair do barco. Então, eu era aquela que ia lá e montava e fazia. Sim, fantástico. E aí, eu chegava lá e eles estavam vendendo feijoada. Aí eu falava, mas feijoada no lugar... Amigo, no barco. Meu. Então, você entendeu? Então, é muito interessante. Porque a minha visão acaba... É um filtro. Eu acabo sendo... E não, que eu também não aprenda. Todo dia eu tô aprendendo. Show. Né? Spi, e para quem quer ser um vendedor de sucesso? Quais são as dicas? A pessoa, se ela começar falando, eu quero ser um vendedor... Imagina, se a pessoa pensar, eu quero ser um vendedor de sucesso, já começou errado. Tira o sucesso. Tira a palavra sucesso. O sucesso, ela é consequência de uma jornada. Pode ser que ela seja relâmpago, pode ser que seja uma jornada longa, mas se não for sólida, porque o sucesso momentâneo é o que a gente mais vê hoje. É verdade. Né? Eu vou de pato, né? Não é? Ai, 15 minutinhos de fama, né? Ai, eu sou famoso. Então, cuidado com o que você entende como vendedor de sucesso. Para mim, eu diria bem-sucedido. Certo. E quando alguém pergunta o que é bem-sucedido, é quando você faz muito bem aquilo que você se propôs a fazer. Fantástico. Olha que dica, hein, gente? Ah, ele é muito bem-sucedido. Me defina para você. Me O defina que é o que é bem-sucedido, né? Tá. Porque para mim, aquela pessoa que vai lá, faz pão de manhã, como eu vejo, põe na bicicleta, põe aquela redinha e sai vendendo, e ele volta para casa sem os pãezinhos, ele é muito bem-sucedido. Muito bem-sucedido. Porque aquilo que ele se propôs a fazer, o que ele colocou, ele não sobrou. Tinha uma meta, né? Vendeu, E tinha uma metodologia, casa. porque de alguma maneira ele criou um circuito, não é? Ele tem uma técnica para poder falar sobre o pão, né? Não é? Então, a pessoa bem-sucedida. Quando você fala um vendedor de sucesso, me defina o que você caracteriza de sucesso. Porque sucesso, para mim, pode estar relacionado. Eu falei com um cliente, ele gostou da minha venda e falou, cara, você é bacana. Se eu tiver que fechar, vou fechar com você. Você já é um vendedor de sucesso. Porque aquilo que você se propôs, que era apresentar o produto. A venda é consequência de uma comunicação. Fantástico, fantástico. Então, fantástico. se o cara falou, pô, você é legal, você atende, bacana, adorei você. Pô, adorei aqui, vou ver e tal. Não se frustre. Porque se o cara falou, você é bacana, gostei, você falou, pô, tô indo no caminho certo. É isso. Não acha que... Uma coisa que eu falo um pouco de vendas é quando você olha pro cara com cara de, pelo amor de Deus, compra, me ajuda. Porque, de alguma forma, você passa para o potencial comprador uma angústia pessoal. Não, você não quer mesmo? Vamos sentar aqui. Aí o cara fala, me solta, desgruda. Então, quer ser um vendedor de sucesso? Primeiro seja um vendedor. Depois seja um bom vendedor. Depois seja um excelente vendedor. E como é que você se torna de sucesso? Você faz muito bem o que você faz na hora que você não faz igual o que os outros fazem. Mas, de novo, isso é muito bom. Aí, de novo. Você começa um caminho de sucesso quando você não faz igual aos outros. Não significa fazer melhor, mas fazer de uma forma diferenciada. Você pode ter, sim, inspirações ou benchmark de pessoas que atingiram o sucesso. Muita coisa. Legal, você pega aquele aprendizado, mas... Você processa e vira o seu. Se você, como você disse, o que foi o seu? Eu tenho boa memória. Então, em vez de ficar lendo, eu sempre prefiro memorizar. Não é que eu fico 3 horas memorizando, eu memorizo. Então, na hora que eu falo, olhando para a câmera, então, se tornou um diferencial a minha forma de fazer vendas. Então, ponto forte seu, você usa ele com maestria. Então, a mesma coisa que eu falo, quer ser um vendedor de sucesso? Você pode inicialmente, entre aspas, copiar, seguir, se inspirar. A gente tem inspirações na nossa jornada. Certo. Mas você primeiro tem que achar o seu caminho. Outra coisa, isso eu falo para todo mundo. O não a gente tem. É isso, eu também falo muito isso. Você já sai com 50% do não. Você sai de casa com não, já em 50%. Em tudo, você já é um não. O não. O Ale, meu namorado, ele fala muito isso, né? Eu falo assim, o não já tem. Se você tiver vergonha, você não vai fazer nada. Então, assim, você já tem um não. Saiu, aquele dia não foi, você olha no espelho e fala assim, cara, hoje é um dia para eu comemorar. Porque tudo que eu me propus não deu certo. E não é uma lição. Sim. Quanto vale esse aprendizado, né? Porque eu digo que o não faz crescer. O sim reforça a tua jornada. É isso aí. Não é o sim que te faz crescer, porque o sim é aquele que é palminha. Sim. Você fala, legal, tá tudo certo. O não, que é aquele que você bate a cabeça aqui, se fez frita, aqui, né? Você fica... Você fala, opa. O que eu tenho a aprender com tudo isso que eu não estou alcançando? Porque a teimosia é a maior pedra
Nossa, nem falo. da vendas. Perfeito, perfeito. Diferente da insistência e Que persistência. são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Persistir é falar, não, eu aprendi. Mas se você ficar, vai, bate a cabeça na parede, bate a cabeça na parede, dá rebate. A parede não vai sair dali para você andar. É isso. Então, você tem que rever que talvez você tenha que sair e entrar e se... Teimosia é diferente de persistência e insistência. Para você conseguir atingir tua prosperidade, para você construir algo concreto, forte, firme, persistência te move. Agora, teimosia te derruba. Não, e na hora que algo... Eu falo assim, as pessoas sempre acham que a planilha é algo abstrato ou complicado, né? Não abstrato no computador. Eu falo, você pode fazer uma planilha num papel, do seu jeitinho, né? Planilha pessoal. Ah, isso eu fiz, mas eu percebi que não deu, isso eu fiz. E escrever é a melhor forma de você organizar a sua mente. Se você passou um dia confuso, sentiu... Senta e escreva para você. Né? Hoje eu fui, mas eu percebi que eu fiz isso. Porque a humildade é a nossa capacidade de perceber como realmente somos, como realmente agimos. A humildade é reconhecer que nem sempre acertamos, que muito mais erramos e que a gente pode e deve mudar. Porque se você fala, né, agradeço, você tem 25 anos de varejo. Mas experiência não é quantas vezes eu fiz a mesma coisa, mas é quantas vezes eu fiz a mesma coisa de uma forma diferente. Fantástico. Porque se eu for todo dia do mesmo jeito, cuspindo, eu só estou repetindo. Então, significa que faz 25 anos que eu faço a mesma coisa. Eu até brinquei com você, né? Eu falei, hoje, quando eu tenho um cliente novo, às vezes eu nem durmo direito. Porque a minha cabeça já grava. Eu já pesquisei. Mas eu já olhei, eu já entrei. Mas você concorda que você não precisava mais fazer isso? Pela E sua será experiência? Que não? Então. Mas é o que acontece naturalmente com as pessoas. Eu faço 25 anos, isso aqui eu tiro de letra. E para de se preocupar em fazer o seu melhor. A hora que você deixa... Porque você fala, né? Quantas pessoas foram super bem, de repente ela sumiu. Ela parou. Exato. Parou porque ela se colocou numa posição... Do eu não preciso mais. Eu não preciso. E a nossa jornada ela é constante, diária e incessante. Como você falou, acontece comigo também. Vou apresentar, vou fazer uma palestra, vou apresentar uma campanha, não sei o quê. Eu não durmo. Eu fico também como você fica. Eu preciso saber, eu preciso falar, preciso resolver. Será que esse caminho tá certo? Será que esse caminho ele vai gostar? Cara, eu entro numa catarse praticamente desse movimento que só vai terminar a hora que eu apresento. É isso. Entendeu? É isso. Porque aí, consegui. Mas se eu não tivesse feito todo esse movimento, eu deixaria de ter os inputs necessários para conseguir fazer isso com maestria. E eu vou um pouco além. Porque na hora que você está apresentando o teu projeto, o teu trabalho, o teu na TV, que a pessoa fala, nossa, mas tem uma energia aí. Essa energia está somando todo o seu processo criativo na madrugada. Existe um campo de energia que passa Eu falo naquilo. falo muito isso. Então, se a pessoa só vai e cospe um negócio, a informação, ou seja, tá bom. Na hora que você tá ali, aquilo é visceral. E eu volto a dizer, vendas é visceral. Visceral. É visceral. Você transborda, né? Não, você transborda, você engole pelos olhos. Eu sempre falo... por isso que eu falo, se você não se olhar no espelho e não conseguir falar com você, você não vai trabalhar em vendas. Porque você tem que saber engolir com os olhos. Posso fazer uma dica? Fica à vontade, lógico. Eu falo assim, que muita gente acha que fazer TV ou se comunicar é fazer isso aqui para falar. E eu brinco nesse formato, onde você põe o dedo aqui e o dedo aqui, que é o máximo de posição que a tua cabeça sobe. Porque aí você vai se comunicar com os olhos. Eu não estou fazendo lá para você ver. Eu posso falar, essa dica vale, assim, não sei quanto, Muita gente faz assim, ó. Você que está em casa e quer fazer, você aí, ó. Isso soa uma arrogância quando você sobe esse papo. E, na verdade, quando eu digo que você limita aqui, você, na verdade, fala aqui. Você que está em casa, olha o tamanho dos olhos. Que dica, menina. Então, muitas vezes eu vejo pessoas em comunicação fazendo, eu falo, não sobe o pescoço. Porque você passa uma arrogância, você fecha o seu olho e você mostra o seu pescoço. E seu olho fica pequeno, né? Você vai para trás, quer dizer, na verdade, a conexão principal não tá, né? É aqui que a gente fala. Então, quando eu falo que é visceral, é porque os nossos olhos têm que... Entenda, não estou falando só de varejo, eu estou falando em qualquer forma de comunicação.
numa loja, no seu negócio, Aham. o advogado. Então, qual é o seu problema? Dançou, filho. É verdade. É aqui, me conta. Aham. Conta aqui que nós vamos resolver. É esse aqui. E não precisa gritar, porque a voz é no peito. Sim. Né? A projeção é aqui. Você tem microfone ou não. Então, na verdade, quanto mais você segura, mais a pessoa se aproxima. Quanto mais ela se aproxima, mais você se conecta, você né? se conecta, né? E aí você criou empatia. Exatamente. Criou empatia. Você pode trabalhar do jeito que você quiser, né? Aconteceu uma coisa engraçada, posso contar? No final, um pouquinho no final do ano, uma das pessoas da minha equipe passou mal, tal. Falou, ai, gente, vamos derrubar. Eu falei, não, deixa que eu vou no lugar. Né? O contrato não é isso, mas eu falei, deixa que eu vou. E eu fui parar num lugar de automóveis, e era um rapaz novo na primeira semana. Ele não sabia quem eu era, nem tem que saber, entendo o que eu quis dizer. Mas, querendo ou não, em relação ao meu time, eu sou mais velha. Aí foi tão fofo. E o que foi muito legal é que ali ele me reposicionou. Porque a equipe fala, Espia, vamos gravar com a Espia. Sim, claro. Aí o rapazinho chegou e falou, tudo bem com a senhora, né? Eu quase morri, né? A senhora. Aí ele chegou pro papai e falou assim, eu não sei se a senhora já fez isso, deixa eu te explicar um pouquinho. Meu, que legal. Eu percebi que a minha defesa meio que sim, porque você subiu, tem, né? que eu queria falar, presta atenção. Eu falei, Cláudia, baixa essa bola. Isso. Puta, que Aí bom que você deu eu essa abaixei, percepção. e ele assim, muito fofo. Ele falou, aqui a gente faz assim. Aí o produtor foi fazer, eu fiz assim. Eu falei, por favor, né? Porque ele já queria falar. Eu falei, claro. Ele falou, e aqui tá um carro, aqui tá. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer. Se algo não ficar bom, eu tô aqui para refazer quantas vezes forem necessárias. Legal, claro. Ele falou, não, sim, mas tudo bem, tá aqui e tal. E é claro, né? Aí eu fiz tal. Aí o produtor se antecipou, falou, a diretora, ele veio desculpar. Eu falei, não peça desculpa. Eu falei para ele, você fez corretamente o seu trabalho. E eu até ia brincar, eu falei, mas não. Porque, de repente, eu poderia fazer de um jeito que ele não gostasse. Verdade. Mas ali foi um reposicionamento fantástico. Porque quando eu vou gravar, a Espia tá chegando. E ele não sabia, e não sou nada, tá? Assim, quando eu digo, né? Sim. Então, foi muito bacana, porque ele quis fazer tão bonitinho. E eu falei, ele tá certo, né? E isso também, eu falo que é assim, de tudo que nós vivemos já, né, SP? Muita história, né? Então, a partir do momento que você vive uma situação dessa, você entende, poxa, espera um pouquinho. Eu posso, na verdade, abraçar isso. Claro. Eu posso integrar isso, eu venho, trago aqui, porque assim, ele fez o trabalho dele como você fez a leitura. Você podia achar assim, pô, cara, eu só tiro isso aqui de letra, né? Pô, tá de brincadeira, né? Mas, cara, com a sua calma, tranquilidade, paciência, absorveu, gravou, e o que aconteceu? Foi muito bom, né? Eu acho que isso é uma coisa assim única que eu acho que você conseguiu fazer essa leitura. Então isso traz para você o quê? É aquilo que eu falo assim, né? A verdade, né? Que a gente assim, com o passar do tempo, né? A gente começa a aprender muitas coisas, né? Então, assim, eu falo que todas as pessoas, elas partem de um ponto. Agora, para chegar ao outro ponto, vai depender muito do que você entenda da sua vida. Porque, assim, as pessoas andam na mesma rua sempre. Cai no buraco. Sempre continuar caindo no mesmo buraco. E cai no buraco. Chega um momento que, se você não perceber que você precisa atravessar a rua, ou andar por outra rua, o que vai acontecer? O tempo vai passando, você acaba construindo algo que não é de essência e de verdade, e naturalmente você não se encontra mais. E aí surge a falta de propósito. Surge a falta de propósito, o que te alimenta? Como é que faz? Perfeito. Né? Então, eu acho que uma situação como essa traz você a uma novidade, concorda? Traz você a um movimento e a autopercepção, né? Muito legal. Eu acho que tem uma coisa muito interessante. Eu tiro muito sarro de mim, né? Sim. Minha terapeuta até fala, você fala muito mal de você. Eu falo, não, eu sou comediante, eu falo pra ela. Então, eu tiro sarro de mim o tempo todo. Eu tiro sarro. Porque em vez de eu... pode não parecer, mas eu tenho uma insegurança enorme, que é o que eu falo, medo de não conseguir fazer, acho que não vai dar certo. Tem reunião, o coração dispara, gente, será que eu vou atrasar, né? Então, a gente tem que tirar sarro. E se perceber. Porque você falou bem, que fantástico seria ter 30 anos com a experiência de hoje. Mas não tem como. Não tem como.
precisa rodar. Mas não se tem ficar como. fazendo tudo do mesmo jeito, sempre igualzinho, não, você está repetindo a pessoa que você era 20 anos atrás. E aí é perda de tempo. Você pode fazer o mesmo trabalho, É. você pode fazer a mesma profissão, mas se você não souber mudar como indivíduo, porque aí voltamos em venda. Está lá num plantão de vendas, ele atendeu a primeira, falou, fez um discurso lindo. Atendeu a segunda, já diminuiu o discurso, porque falou, você não vai comprar. Chegou no quarto, ele falou, ai, vamos lá que eu vou te mostrar o decorado. Do tipo, não vai dar. Verdade. Porque já acha que já gastou. Sim. E, na verdade, eu digo que, eu pego no pé da minha equipe, a última gravação do dia tem que ser mais fantástica do que a primeira. Do que a primeira. Porque a primeira você estava bem Sim, alimentada, sim, maquiagem impecável. maquiagem impecável. Não pegou trânsito. A última é quando você vai se desafiar e falar, quer saber? Eu tô cansada, eu tô com dor na perna, mas eu vou fazer melhor. arrebentar. Que legal. Então, o que não pode, muitas vezes, é o que acontece, a pessoa vai desanimando durante o dia. Ela fala, tá bom, já vou, logo volto para casa, daqui a pouco já vou dormir. Como se ela pudesse deletar, girar como uma página. Não. O mais bacana é quando você fala, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com febre, mas eu vou. Sim. Mas eu vou encontrar arrebentar. energia lá do meu âmago, mas vai fazer isso acontecer, né? Exatamente. Perrengue. Me conta o maior perrengue que você passou em TV. Ou pode ser TV de varejo, TV normal. Qual foi? Que situação eu vivi que essa falei, ferrou, não vou conseguir sair dela. Então, não vou falar perrengue, mas eu acho que tem a ver com perfis. E que entrou um cemitério para gravar. Muito bom. E, na verdade, é vendas. Certo. É um assunto sério. Sim. Eu tenho um perfil mais brincalhona, você sabe disso. Certo. E o cara, quando lá o cliente, desculpa falar cara, muito de boa, porque é um business. E não é que eu tava indo gravar um velório da família dele. Então ele, olha, aqui a gente é assim, tal, não, é um tal, negócio tal. que eu não sei se ainda mas passa de pai para filho. Tem um business, exatamente. Assim. Então era cemitério, aquela coisa toda. Então, eu comecei tentando fazer tão solene que só faltou eu chorar. Aí todo mundo falou, isso tá ridículo. Eu falei, tá, né? Aí eu começava a rir, porque para não ser patética, então esse foi um desafio. Porque, na verdade, é um assunto muito sério. Que você é importante. impactado direto, você fala, como é que eu vou fazer Mas não é? Hora de você vir e comprar agora o seu jazigo. Não é? Tá com promoção e você... Não era isso. Então ali essa foi é a única desafio. certeza que você sabe na vida, né? E às vezes fica um jargão, né? Fica uma coisa meio óbvia. Mas assim, então, foi muito divertido. O que a gente diz, no caso da nossa equipe, é que cada dia é muito diferente do outro. Então, desde trânsito, desde inundação, que a gente já pecou, de carnaval, de você estar no meio de entrar o bloco e você não conseguir sair. Mas eu penso que tudo é uma delícia ter história para contar, né? E o momento que você falou assim, o ápice, tipo assim, numa gravação que você foi para as nuvens, assim, sabe? Você fala, hoje, essa... Teve algum que ficou marcado na sua história, assim? Eu tenho muito medo disso. Caramba, é muito interessante. Que louco, Spi. Eu fui gravar a mesma coisa. Um cliente que já está há anos com a gente, o contato falou, olha, eu fechei você com ele. Eu falei para ele, mas por que você fechou comigo? Não, eu expliquei que você é assim. Então, eu não dormi realmente 2 noites. Quando eu cheguei lá, o cara me deu um texto. Eu, tá bom. Eu falei, olha, você tá à vontade. Eu falei, gravei, o cara falou para mim, pelo amor de Deus. Ele falou, pelo amor de Deus, eu te dei o texto agora. Eu falei, mas não ficou bom? Ele falou, pelo amor de Deus, não ficou perfeito. Aí eu falava assim pra ele, não, mas eu vou fazer mais algumas, você... Não, ele falou, não para mais alguma. Só que na hora que me vem uma gratidão por essa situação, eu não deixo o ego. Entendi. Você já se controla pra... Isso é um exercício do artístico. Você criou uma trava de segurança que fala, eu não posso que meu ego... Exato, porque é nessa que a pessoa se perde. Entendi, olha só. Então, quando eu viro pra ele e falo, olha, eu agradeço a confiança. Muito obrigada pela sua confiança. E digo que, se não ficar bom, você pode pedir, eu estou aqui para passar o dia, se for o caso, para refazer conta. Imagina, ficou excelente. Eu falo gratidão mesmo pela confiança e pelo elogio. Mas dentro de um processo, eu falo, esse é um. Só que quando eu for o próximo, eu tenho que zerar esse ego. Que interessante. Como já aconteceu do cliente falar para mim. Desculpa, eu não consigo gravar com você. Eu me sinto intimidado com você. E nessa hora... Eu tentei falar para ele, não, pelo amor de Deus. Mas criou-se uma imagem. E aí eu falei, tá errado.
O cara não pode ficar intimidado de gravar comigo. Eu falei pra ele, não, eu sou sua ponte. Eu só falo, eu faço uma pergunta, ele falou, eu não consigo. Então, foi muito interessante, porque esse me reposicionou. Olha que interessante. Não é aquele que me elogiou, que eu falo que o sim reforça, Sim. mas o não reposiciona. Não, tanto que você viveu uma situação dessa, que a pessoa se intimidou por ser a Cláudia Spinelli que vai gravar, e aí você vê uma situação que o cara não te reconheceu. Exato. Olha só, né? E é isso que eu digo, todas essas vertentes estão dentro de cada um de nós todos os dias. Se a gente não entender isso, e não, de perceber que, no fundo, todo dia a gente se refaz, todo dia a gente começa. Que nem aqui, você tem uma super agência, dali a pouco vem um cliente que você fala, vocês falaram quem eu sou? Porque o Tagal, aí ele entrevista as pessoas, mas você é incrível, tua mente, tua linha de raciocínio, o teu trabalho, a tua visão. De repente vai chegar uma pessoa que não sabe disso e vai falar para você, não gostei disso aqui, não gostei dessa fonte, e que tem todo um estudo, e dali a pouco você vai ter que diminuir para entrar, e é nessa hora que a gente se refaz. Verdade. E não falar assim, como? Você que eu tenho uma... Não, é na hora que a gente diminui e fala assim, eu tenho que entrar no mundo dele. E eu também falo uma coisa muito interessante no treinamento da minha equipe. Quando uma pessoa contrata uma mídia, quando você, no seu mercado, com grandes empresas, construtoras, eles entendem. Quando você tem um pequeno comerciante, às vezes é uma cartada nele para ver se ele tem mais um fôlego de sobreviver. Ele tem um único dinheiro, um último esforço que ele está fazendo para... E é o que eu falo, o respeito que a gente tem que ter. Com o mega e com também um às comerciante vezes, pequeno, ouvir mais porque quando você vem de agências, você tem briefings, você não tem histórias, né? Muitas vezes você tem briefings. E quando você tem um cliente como esse, eu falo, não é o briefing, é a história. Pitch Connect. Me conta um pouquinho mais. Eu tenho essa loja há 30 anos, mas meu filho não quer mais cuidar. Então... Eu, na verdade, meu filho quer que vá para o site, eu quero isso. E voltamos a vendas. Se você, no seu bairro, não vende, você não vai vender na cidade. Porque a TV, ou a internet, ela é uma grande vitrine. Se o teu produto não for interessante, se você não encontrou o seu público-alvo, não adianta. Não adianta dancinha em TikTok. Porque curtida e visualização não paga boleto. É isso. Nossa, fantástico. Curtida e visualização não paga boleto. Mais uma frase da SP aqui para vocês. E é verdade, não é? Verdade. Então, dali a pouco você vê grandes profissionais de pizza. Você fala, filho meu... Às vezes você faz só um template, faz só sabe, uma tela, faz só uma pergunta. E já passa a mensagem correta, né? Nicho. Acha o seu nicho. Não copia. Inspire, né? Busque inspirações, né? E aí, Spi, não sei quantos anos a gente conversou sobre isso. Falando, eu tô agora indo morar no meio do mato. Conta um pouquinho, pessoal. Por quê? E qual que foi o que te fez esse movimento? Porque, assim, não é fácil fazer uma mudança como essa, né? Você conseguir ir para o meio do mato e, ao mesmo tempo, você consegue viver o dia a dia de São Paulo. Conta um pouquinho dessa experiência. Olha! Do tempo! Estamos entregando nossas idades aqui. Beleza. 1991, eu sei porque... Eu, na época, tinha um restaurante ali na Serra da Cantareira, muito conhecido. Você tinha um restaurante na Serra? Não. Existia um restaurante lá, existia um restaurante. E eu fui lá. Como é que chamava? Acho que era Chalé da Serra, alguma coisa assim. Tá. Que, aliás, é perto ali no caminho. E todo mundo ia comer fundi, era muito fofo, friozinho. Eu olhei ali, eu falei, um dia eu vou morar aqui, porque eu sou sagitário, jogo flecha e vou atrás. Eu sou muito assim também. E eu falei, um dia eu vou morar aqui. Não é que eu saí passeando pela serra. Eu falei, um dia eu vou morar aqui. Em 93, eu comprei meu primeiro terreno lá. Já foi em 93? 93, 30 anos. Caraca. Aí ele não era em condomínio. Um monte de coisa começou a dar errado. Eu falei, não é pra ser. Não é agora. E aí eu, na época, vendi para papai e comprei um apartamento, morava em São Paulo. E falei, um dia vou comprar. Porque as pessoas falam, você é muito agitada, você não vai conseguir. Eu digo que eu preciso justamente desse equilíbrio. É o yin-yang, né? Você precisa Exato. Aí eu falei, não, vou comprar um terreno em Ilhabela pro final de semana. Fui para Ilhabela, aquela balsa demorou, pá. Aí eu falei, não. Fui visitar um casal de amigos muito queridos lá na Serra. E eles falaram, aqui do lado tá vendendo isso em 2.000.
Eu falei, ai, mas eu não tenho como. Ele falou, não, eles negociam. Então, 2000 eu comprei o meu terreno. Mas foi 2000 que a gente teve essa conversa? Comprei em 2000. Eu acho que foi um pouquinho depois, porque eu fiquei 4 anos, 3 a 4 anos, para aprovação de planta. Que aí é que eu acho que entra nos nossos... Entendi, já ainda na nossa 2003, linha do tempo, 2004, né? isso. Tá. E aí foi que eu comecei a... Aí entra o que eu falo de projeto, que eu Aham. acredito que a gente cria imagens. Quando eu comprei o meu terreno, eu fui recortando revistas e fazendo um caderno de tudo que eu queria. Inspiração nisso, Nossa. inspiração nisso. E eu falava, é isso que eu quero. E a minha casa é exatamente... Do jeito que do você... quê? Minha casa é de troncos de madeira. Ela é de fantástico. troncos de eucalipto. Que legal. Ela é com um grande galpão, Aham. né? E muita gente fala... Que aí entra o outro lado. Aham. Ai, desiste, você não vai conseguir. Você não vai ter paciência. Aham. Ai, eu- Você vai esperar, você vai começar a fazer todo E- esse movimento? Os outros que jogam areia, eles são motores de impulsão da sua jornada. Tudo depende de como você recebe Absorve. isso. Ai, tem razão, né? Ai, eu vou desistir. É. Eu falava, mas eu sei o que eu quero. A vida do outro é uma, a vida do outro. Tanto que as pessoas perguntam como é. Eu falo, depende da imagem que você tem. Pode não parecer, mas eu estou no meio do mato, com os bichos, com aquelas coisas todas. E eu estou a 15 minutos da Avenida Nova Cantareira. Então, na verdade, é uma Aham, reta para eu uma reta vir só, para a né? emissora, para eu Aham, fazer os clientes, diferente de lugares mais afastados. Não é tudo lindo? Não, porque você tem o saruê na madrugada no telhado, a cachorra latindo, sim, entendeu? Aí você tem os Aham. coatis que invadem, Sim. o coati sabe abrir geladeira, a geladeira, ele sabe né? abrir tampa. Eles são Então, você tem as inteligentíssimos. aranhas, aí a cobra que vai para embaixo da cama. Sim, Mas é uma outra coisa, né? verdade. E é onde você equilibra. Então eu O seu falo que corpo, eu sua criei o mente, meu sua alma, né? refúgio, né? Então, E você sabe que ela colocou em prática o espírito vendedor. Balaio de gato. Conta pro pessoal. interessante. Eu, há 4 anos e meio, quase 5, criou ali, perto onde era esse antigo restaurante, um centro comercial muito fofo, que, aliás, é muito fofo, é o Centro Gastronômico da Serra. E tinha a Chocolateria da Serra, uma loja vazia, mais uma lojinha, um cabeleireiro. E aí eu passava nessa loja e eu comecei a montar mentalmente Começou a loja. namorar ela. Mas não pra mim. Aham. Eu falava, vai, quem não tá aí, devia montar uns... Ah, não era pra você ainda. Não. Eu falei, eu acho que a pessoa que pega aí, já que tá do lado da Chocolateria da Serra, devia montar um lugar fofo, a pessoa visitar. A pessoa deveria botar um lustre bonito. Tudo. Você foi mentalizando, pensando em Durante alguém. umas 2 semanas. Aham. Tava escrito alugas. Aham. E eu fiquei montando. Ah. E aí entra o nosso processo criativo, que é Sim. muito na madrugada, Uhum. né? Em toques, Sim. assim. Eu dormindo, eu fiz assim, por que não eu? Por que não eu? Eu falei, mas Cláudia, como por que você? Você quer montar uma Você loja? trabalha que nem maluco. Eu liguei lá, eu falei, olha, eu poderia abrir uma loja, mas só funcionando sábado e domingo? O cara falou, a partir do momento que você paga o aluguel, tá tudo Você bem. faz o que você quiser, né? Porque Né? shoppings têm regra, né? Sim, sim. Eu falei, tem certeza? Ele falou, claro. Eu falei, ué, por que não? Porque a pergunta Sim, sempre é por que que não, né? E é isso. Então, ali, o meu balaio, não é por nada não, posso falar? Pode, lógico, o canal é seu. Sigam, @o balaio de gato. E o nome eu achei criativo, fantástico. Mas sabe de onde veio também? Um ah. amigo meu, Aham. Henrique Bacana, diretor Aham. da TV Cultura e irmão praticamente, Aham. eu contando que eu ia abrir. Eu falei, o que eu ponho? Lojinha da SPI, Aham. baguncinhas da SPI. Ele falou, você tem que pensar o que vai ser a sua loja. Eu falei, minha loja vai ser um balaio de gato? Ele falou, pronto, tá aí. E é um balaio de gato, que é a ideia. E é muito interessante, porque entra muita gente. E eu gosto de observar muito. Eu só não fico direto, né? Eu tenho funcionárias agora, abre de quarta a domingo. Agora tem você tá abrindo funcionário. mais já? É. E aí a pessoa fala, olha isso aqui. Meu, olha isso aqui. Olha isso. E o que tem na loja? Conta pro pessoal. De tudo. Então, eu tenho desde a linha geek. Aham. Eu sou fã de Star Wars, eu sou fã de Harry Potter, eu sou fã de Mickey. Então, eu tenho desde pantufa de Star Wars e tudo que eu tenho licenciado Certo. oficial. Então, tem Naruto, tem coisa de Sonic. Eu Aham. tenho telas originais pintadas por artista plástico. Eu tenho uma linha em madeira rústica divina. Eu vendo chapéu, canga, toalha. E esse é o segredo do balaio. E vou te contar, quando eu digo que a gente tem que saber aprender, uma vez entrou, logo que eu abri, uma cliente com a filha dela, Clarinha, e eu digo porque ela é uma fofa, ela tinha uns 9 anos, a mãe escolhe alguma coisa para sua amiguinha, ela falou, mamãe, não tem nada para ela, eu imagino copos, e aqui não tem.
Eu virei para ela e falei, muito obrigada pela lição. E eu descobri que eu tinha que ter produtos para todas as idades e para todos os tipos de presentes. Ser um balai de gato. Porque eu tenho as moradoras da Serra que não querem descer para São Paulo para comprar. E Olha eu até só. hoje, quando a Clarinha fala, eu falo, Clarinha, eu tenho 25 anos de vendas e você, com seus 9 anos, mostrou que o que você queria, eu não tinha. Volta lá na lojinha que você foi, que puxou as camisas da Hering pra frente da Não é? vitrine. É E isso. ele tava só vendendo tricô, crochê, não sei o Exatamente. quê. Por isso que eu falo que a gente tem que saber ver. E eu sempre falo, Clarinha, dá uma olhada na loja, o que você acha? Aham. Ai, não, agora tem bastante coisa. Passou o final do ano, eu entrei, eu falei, gente, minha loja tá vazia. Minha vendedora fala assim, você tá louca, tá abarrotada? Eu falo, não, isso aqui tá vazio. Porque... E é um exercício, porque agora eu sou a comerciante, Verdade. né? E é muito legal porque eu olho o perfil do público, quem entra. Aí eu comecei a perceber que eu não tinha coisa para beber. Vai família passear, o pai e a mãe, eles não querem gastar com eles. Sim. Ele até quer aquela caneca. E ele não faz conta. Isso é para Pro teu bebê. filho? Aí a Cara, você botinha eu compra. tenho a meinha de frio da criança. Que legal. Então você começa, é um estudo, o consumo é um estudo social. Né? E fica onde ali? Qual o endereço? Do lado da Chocolateria da Serra, na Avenida das Palmeiras, Tá, número 3. Quem tá passeando lá... Você sobe a serra pela Nova Cantareira. Vai, tá indo lá pro Velhão. Não, o Velhão Não, é Velhão Santa ponto- Inês. é Santa Inês, verdade, Você sobe verdade. pela Nova Cantareira. Certo. Passou o portal da polícia, vai pra esquerda. Ali, todo mundo fala, mas parece Campos do Jordão. Aham. Porque virou um centro igual Campos do Jordão. Ah, que gostoso. Então você tem hoje restaurantes, tem a vista da Aham. Serra da Cantareira. Então tem música ao vivo, tem chocolate. Então é muito legal que as pessoas falam, não conheci isso aqui tão pertinho. Então E faz frio lá. Que viu? coisa boa. Faz frio, né? Spi, estamos chegando no fim da nossa eu quase nosso não falo, podcast. Tagawa, desculpa. Imagina, foi riquíssimo. Eu falo demais, cara. Últimas considerações suas. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Eu acho que depois a gente pode gravar outros podcasts que tem... Porque aí... Tem muitas. Não, porque estamos na linha também nossa espiritual, que a gente claro, precisa fazer tem um podcast muita só para coisa. falar desse Muito, movimento, muito. porque eu sei que você é totalmente integrada com esse Isso, movimento. que eu né? acho que é Então, fundamental. né? Últimas mensagens para a turma que está assistindo a Olha, gente, Spi. Não desanime. Não seja seu pior inimigo, porque a sua mente te sabota. Às vezes a gente fala que o outro não te estimula, é você. Você é a sua cenoura e você é o seu próprio jumento. Então você é o que Cara, corre vai de atrás novo, de você. vai de novo, menina. Essa frase é muito boa. Mas é verdade. Você tem que ser a cenoura e você é o jumento. É um movimento cíclico. Você vai na frente para você se estimular. E você vai na frente e você estimula. E se você não pegar na mão de você, você não se abraçar e falar, cara, eu acredito em você, ninguém mais vai acreditar em você. E olha, todos que estão assistindo, se olhe no espelho, se reconheça, para você ser a melhor versão de você mesmo. E é isso, Não é? isso. E se ame, se respeite, independente de qualquer crença. Cara, você é uma potência, você é um vulcão. Não tenha medo de cair e recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque do chão a gente não passa. É isso mesmo. E dependendo do fundo do poço tem mola, né? Não é? Joga pra cima, E né? ao contrário, quando você cai lá no fundo, tudo que você olha pra cima é luz. É isso, sobe e vai embora, Sobe, né? E sobe. não precisa ser fênix mais não, tá? Eu falo isso, porque muita gente, vamos renascer das cinzas, cara. Não. Porque, eu não sei se você percebeu na sua vida, só pra gente completar aqui, porque cada tema é uma... A gente tem uma... A gente abre livros e pastas, né? Não sei se sua vida é assim, mas eu tinha esse lance de renascer das cinzas toda hora. Ah, putz, não, eu sou forte, eu sou um super-herói, eu faço, eu aconteço. Não, porque abre mão de tudo para recomeçar de novo. Cara, sabe o que eu aprendi na vida? Você não precisa ir pro fundo do poço. Concorda? Perfeito. Você não precisa ser fênix. Você pode sim. A vida são altos e baixos, mas ela passa a ser mais suave. Por quê? Você não fica caindo no mesmo buraco toda hora. Com o teu aprendizado dos erros, aprendizado das situações que você passou difíceis, escolhe outra rua, parceiro. Anda por outra rua, atravessa a rua. Não, né? e existe uma certa bravura, né? Eu renasci É. das cinzas. Cara, você só renasce das cinzas uma vez. Na segunda isso é burrice, aí. cara. Isso aí, isso Porque aí. significa que você caiu numa fogueira e deixou se queimar. Não é? Então, na primeira você cai no É. precipício e não viu. Depois você começa a ver o tamanho de um tropeço, o outro você fala, nem vou por aí, vão vocês. É uma brincadeira, quando é criança, todo mundo quer se jogar. Depois você fica mais velho e fala, não vou, posso me vai machucar. você, né? E não tem medo de ser bobão, bundão, Sim, vamos falar a verdade. É isso. Né? Seja inteligente, né? Não é? Exato. Eu digo, quando você fala o não, a autopreservação é o que te pontua, né? É isso. Olha, eu só tenho a agradecer o TagawaCast. Sabe por quê? Porque tá me dando tanta chance. Eu falo que cada entrevista, Spi, é como se eu estivesse lendo um livro ao vivo.
Que bacana. Você contando a sua história, contando como que você construiu sua jornada, né? E aonde levou, né? Concorda? Olha só, olha o movimento todo. Aquela menininha que andava pelas lojas perguntando o preço, curiosa, querendo saber tudo. Vem, entra no mundo artístico, começa a produzir, de repente está no varejo. O varejo fez a SPI como Sim, eu tenho muita gratidão. Autoridade, concorda? Como personalidade e te leva no movimento sem você perder sua essência. Porque onde você está? Lá no mato, com uma lojinha. Contando Final de histórias semana. de Exatamente. fim de semana e com São Paulo sempre perto de você. Muito perto. Entende? Então, claro, hoje você é diretora artística, tem todo esse movimento. Claro que você conseguiu a ascensão na sua carreira. Mas eu acho que o principal de todo esse movimento, porque eu conheço a SPI há 16, claro. né? Então, assim, você continua a mesma pessoa. A mesma. A mesma do dia que eu conheci, a mesma que gravava comigo, né? Bastante, né? A mesma que quando a gente discute projetos aqui, Exato. as coisas vão fluindo, vão entendendo, a gente vai se somando. Mas eu acho que o principal de tudo, dessa história que você contou aqui pra mim, é que assim, sou eu, a SPI de 9, de 14, de 18, e a SPI de hoje de alguma maneira, é que eu falo, né? Assim, puta, isso mexe demais comigo, que é o quê? As pessoas que acreditam na sua verdade, ela sempre vai reger a sua vida. E a partir do momento que você na verdade, independente das adversidades, independente das dificuldades, você continua sempre caminhando na sua essência. Por quê? O resultado final é um legado. É um legado construído. E vou dizer, o legado final não pode ser objetivo. É isso, não pode ser objetivo. O legado não é objetivo. O legado é o que você deixou como rastro. Perfeito. E todo dia você está escrevendo a sua história. E aí volta no começo do nosso bate-papo. A essência é verdade. E isso só existe na hora que você se olha no espelho e você conversa com você. E nesse mundo maluco que vivemos hoje, o que vai preservar é a essência. Eu concordo. Entende? Porque não vai dar pra gente ser raso em nada. De alguma maneira, o universo não vai aceitar que você leve sua vida de qualquer maneira, que você deixe raso, que você, de alguma maneira, não tenha uma contribuição para o desenvolvimento totalmente. De que seja um ser humano que seja ao seu lado. O legado, as pessoas acham que o legado é o que ela deixa de bens materiais. Imagina. Se você tem obrigação de, pelo menos, mudar a vida de uma pessoa nessa jornada. Isso. Então, acho que esse é o... É você entender missão. Que você passou por alguma... passou algo para alguém, né? E primeiro eu quero agradecer imensamente. Imagina, de vir bater papo. Nossa Senhora, que papo delicioso. E eu acredito nisso que você disse, que a verdade, hoje eu falo, tá no espontâneo. Eu espero muito que todas essas coisas fakes sejam quebradas, sabe? A imagem do fake da perfeição, porque o que a gente vê postado é uma perfeição, mas é filtro. Então não tenha medo de ser verdadeiro, não tenha medo de acreditar no que você quer. O medo é paralisante. É isso. É a pior energia que alguém pode ter, é o medo. É o medo. Substitua o medo pela fé, ou pela força, ou na autoconfiança. Mas cada vez que vier o medo, substitua teu pensamento. Isso aí, porque o medo é inerente, concorda? Não, ele já paralisou, né? Já paralisou. Ele já te deu não. E aí, tudo que der errado, você já está... Então, é ao contrário. Confie. Confie. Mesmo quando a gente faz burrada, né? Sim. Você fala, ok, fiz burrada, fui lá, confiei, pronto, volta. É isso aí, pô, beleza. E vamos de novo, cara. Limpa e começa de novo, né? Exatamente, exato. Gente, obrigada. Querida. Do fundo do coração. Muito obrigado. Foi uma delícia nosso bate-papo. Fantástico. Obrigada. Pude revisitar também a minha história, né? Desse período todo de gravação que a gente foi fazendo tudo. E você sabe, o TagawaCast tem como missão levar para vocês histórias de verdade, de pessoas que chegaram ao topo, mas principalmente que tem muita essência. Falamos também de mercado imobiliário, de educação, falamos muito sobre vendas, né? Que eu acho que tem uma mensagem fantástica que a SP pôde trazer para vocês. E olha, uma palestra dessa custa caro, viu? Então, aproveita todas as dicas que a gente teve aqui hoje no TagawaCast, compartilha, comente, passe para as pessoas que você acha que precisa receber um conteúdo tão rico como esse, e eu vou ficar muito grato. Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por vocês acompanharem o TagawaCast e logo, mais um TagawaCast, com certeza com grandes entrevistas e sempre, de alguma maneira, levando uma mensagem importante para vocês. SPI, beijo. Obrigada, beijo, gente. Mais Obrigado. Uma vez. Tchau, até.